Na primeira questão da página 39, temos o seguinte: Dona Nilva resolveu fazer bolos para levar à corrida, à espera da chegada dos corredores. Para isso, ela comprou 2 caixas com diferentes quantidades de ovos. Quantos ovos há em cada caixa? Então, vocês estão vendo aqui que na primeira caixa tem 12 ovos e na segunda caixa há 6 ovos. Como podemos chamar a quantidade de ovos na caixa maior? Como nós temos 12 ovos, chamamos essa quantidade de 1 dúzia. Qual é a relação entre as duas quantidades de ovos? Como a caixa menor tem 6 e a maior tem 12, então a menor é a metade da maior. Aqui na página 61 temos 2 gravuras, um retângulo e um círculo. Vamos ver qual a semelhança e qual é a diferença que existe entre elas. Elas têm a mesma altura, isso é uma semelhança. As duas são figuras planas, também é outra semelhança. E as diferenças? O que é que o retângulo tem de diferente do círculo? O retângulo é formado apenas por linhas retas e o círculo é formado por uma linha circular ou uma linha curva. O retângulo possui 4 vértices e o círculo não apresenta nenhum vértice. A outra diferença está na cor. O retângulo é azul e o círculo é vermelho. Aqui temos um outro par de figuras. Vamos ver algumas semelhanças e diferenças. Aqui nós temos um triângulo e aqui um losango. Qual a semelhança entre elas? Uma semelhança é que elas são figuras planas. E qual a diferença entre elas? A diferença é que o triângulo tem 3 lados. O losango tem 1, 2, 3, 4 lados. O triângulo possui 3 vértices, que são os cantinhos. O losango possui 1, 2, 3, 4 vértices. Temos outra diferença, que o triângulo, a cor dele é amarela e o losango tem a cor verde. Temos aqui a representação do quarteirão onde fica localizada a casa do Vitor. A rua da casa do Vitor está entre quais ruas indicadas na vertical? Então, as linhas verticais são essas aqui: Rua dos Pássaros e Rua dos Alecrins. Então, a casa dele está entre essas 2 ruas verticais. E ela fica localizada entre quais ruas horizontais? As linhas horizontais são essas: Rua das Flores e Rua das Rosas. Agora eu pergunto a vocês, as ruas indicadas no sentido vertical, Rua dos Pássaros e Rua dos Alecrins, elas se cruzam? Não, elas não se cruzam. Se eu continuar seguindo por essa rua ou por essa, elas vão todo o tempo no sentido vertical, elas não vão se cruzar lá na frente. Que ruas no sentido horizontal não se cruzam? A Rua das Flores com a Rua das Rosas, elas também não se cruzam. Agora, se eu pegar essa Rua dos Pássaros, que está no sentido vertical, com essa Rua das Flores, que está no sentido horizontal, aí sim, elas se cruzam. Vamos ver agora a questão 14 da página 64. Aqui vocês estão observando um mapa em que aparecem algumas ruas e algumas frases
para vocês lerem e dizer se elas são corretas ou não. Vamos à primeira frase. A Rua dos Girassóis e a Avenida dos Ipês são paralelas? Eu vou colocar esse pincel aqui em cima da Rua dos Girassóis e um outro aqui em cima da Rua dos Ipês. Elas se cruzam, então elas não são paralelas. Para ser ruas paralelas, elas não poderão se cruzar. Então a primeira frase é falsa. A Rua das Margaridas e a Rua das Palmeiras não são paralelas. Vamos ver? Vamos localizar aqui a Rua das Margaridas e a Rua das Palmeiras. A frase está dizendo que elas não são paralelas. Então a frase é verdadeira. Por quê? Porque elas se cruzam, por isso elas não são paralelas. Então vamos marcar aqui com um pontinho a frase verdadeira. Vocês vão marcar aí com um X. A Rua das Margaridas e a Rua das Camélias são paralelas? Vamos localizar as duas. Rua das Margaridas e Rua das Camélias. Está dizendo aqui que elas são paralelas. A frase é verdadeira. Observe que as duas não se cruzam. Então, vamos marcar aqui também. A Avenida dos Ipês e a Rua dos Coqueiros não são paralelas. Vamos localizá-las. Rua dos Ipês e a Rua dos Coqueiros. A frase está dizendo que elas não são paralelas, então é falsa. Elas são paralelas porque elas não se cruzam. A Rua dos Coqueiros e a Avenida dos Ipês são paralelas. Será que essa frase é verdadeira ou falsa? Vamos localizar a Rua dos Coqueiros e a Avenida dos Ipês. Elas são paralelas, então é verdadeiro. Elas não se cruzam. Então vamos marcar aqui. Vamos agora fazer a correção das questões da atividade complementar das páginas 80 e 81. Vamos iniciar pela questão 4, porque as questões 1, 2 e 3 são respostas pessoais. Então vamos lá. Quarta questão. Siga as dicas e descubra onde Francisco mora. A Rua de Francisco e a Rua das Palmeiras são paralelas. Então, se aqui eu tenho a Rua das Palmeiras, então a Rua do Francisco só pode ser ou a Rua dos Coqueiros ou a Avenida dos Ipês, porque só tem somente essas duas ruas que são paralelas. Francisco não mora na Rua dos Coqueiros, então ele não mora nessa rua. Então ele só pode morar se for nessa, de vermelho. Vamos continuar lendo as frases. Francisco mora entre a Rua das Camélias e a Rua dos Girassóis. Vejam, aqui nós temos a Rua das Camélias e a Rua dos Girassóis. A casa de Francisco não é de esquina, então a casa do Francisco não pode ser nem essa e nem essa. Então a casa do Francisco só pode ser esta aqui. Questão 5.
Escreva a quantidade de lados de cada figura. Nessa figura aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. A segunda figura, 1, 2, 3, 4 lados. Então, você vai escrever aqui o numeral 4. O triângulo, 1, 2, 3 lados. E a última figura, 1, 2, 3, 4, 5 lados. Questão 7. Escreva em cada caso se as linhas são paralelas ou não paralelas. Vejam, aqui essas primeiras linhas, elas não se cruzam. Então, elas são paralelas. Essas duas outras linhas aqui, elas estão se cruzando. Então, elas não são paralelas. E essas duas últimas linhas também não se cruzam. Então, elas são paralelas. A questão 8 era para você pintar os espaços e formar um mosaico. Então, isso aqui fica a critério de vocês. É pessoal essa resposta. A questão 9. Observe as duas figuras. Elas são formadas por cubos de mesmo tamanho. Então, quantos cubos cada uma representa? Aqui nós temos 1, 2, 3 cubos. Só que embaixo desse cubo aqui tem um que não dá para a gente ver. Então, nós temos 4 cubos. Na segunda figura, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Com mais uma que tem embaixo dessa, então são 7 cubos.